Então, beleza. Então, vamos lá. No material de vocês aí, a gente está discutindo sobre magnetismo e eu acredito que a gente falou um pouquinho sobre... Eu falei sobre a bússola com vocês, né? E a gente vai falar mais um pouquinho aqui. Na aula de hoje, eu vou fazer uma explicação geral aqui de algumas situações, para depois a gente continuar respondendo aí o material aí de vocês. Beleza? Antes de dar continuidade, só para a gente não perder o hábito, vou ler a frase do dia também. Tirar uma, menino. A frase do dia aqui é o seguinte. Isso aí, garoto. Você tem futuro. Quando você acordar, se olhar no espelho, você fala perdi. Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. De novo. Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Então, o que acontece? Dependendo da base que a gente tem, né? Que a gente vai construir, a gente tem um ponto de vista. Ó, analogia simples aqui, meio agressiva, mas funciona. Se na sua família N pessoas perdeu o celular por assalto e você não, você vai ter uma analogia que toda vez que estiver usando o assalto, você vai estar com medo de ser assaltado também, correto? Se sua família nunca teve nada disso, você não vai ter problema com isso. Isso é ponto de vista, construção. Beleza? Então, a gente vê as coisas como nós vemos, né? A gente construiu, criou bagagem, criou experiência. Seria nesse sentido. Por isso que é bom a gente estudar, a gente fazer network, pegar novos pontos de vista. Perguntas? Então, vamos lá. Todo imã, continuando aí, a gente viu o seguinte. Todo imã tem um lado norte e sul. Oi! Todo imã a gente viu aqui, ó. Ele tem um lado norte e um lado sul, a gente já viu sobre isso. A gente sabe que interação entre imã e imã tem atração e repulsão. Polos de nomes iguais se repelem, polos de nomes contrários se atraem. Fechou. Certo? Aí o que a gente discutiu na última aula foi o seguinte. Quando eu tenho uma bússola, o lado norte da bússola vai apontar para o lado norte da Terra. Correto? Então vai apontar para esse lado aqui, ó. Esse lado da Terra seria o norte. Então toda vez que eu usar a bússola, ela vai apontar para o lado norte do planetinha Terra. Aqui o norte é geográfico. E o que justifica para mim? Se eu tenho um norte geográfico, quem que eu tenho do lado do norte geográfico? Sul. Sul o quê? Magnético. Isso aí. Certo? Então vamos lá. De novo. Toda vez que eu tiver a nossa casinha aí, eu tenho norte geográfico, sul geográfico, sul magnético e norte magnético. Fechou. Então, independente de você usar a bússola, toda vez que você tiver os pontos cardeais ou os magnéticos, eles vão ficar nessa posição. Outra coisa também, eu não sei se eu comentei com vocês sobre campo magnético. Comentei sobre isso? Talvez sim, talvez não, mas não falei talvez da orientação. Aprende uma coisa. Toda vez que eu tiver um ímã, que tem um lado norte e o sul, eu tenho a orientação do campo magnético. Que é isso aqui, ó. O campo magnético sempre sai no norte e vai para o sul. Beleza? Essa é a orientação do campo magnético. Lá na eletricidade, a gente estudou sobre isso aqui, ó. Carga positiva e carga negativa, a gente estudou sobre campo elétrico. O que é campo elétrico? Campo elétrico é a interação que a gente tem, né, de uma carga-fonte com as cargas de prova. E quando ela é positiva, ela gera um campo elétrico para fora. E quando ela é negativa, gera um campo elétrico para dentro. Isso aqui é campo elétrico. Só que no magnetismo, eu tenho orientação do campo magnético também. Só que só tem uma orientação. Então, minha amiga, chamei. Dá atenção para mim aqui. O Wesley vai ficar... Não sei quantos horários olhando para o rostinho dele. Ainda mais se você no fundo, ver a sala inteira. Então vamos lá. Quando eu tenho o ímã, eu tenho só uma orientação, velho, do campo magnético. Só uma.
Lá na eletricidade eu tenho duas, depende da carga, se é positiva ou negativa. No magnetismo só tem uma orientação. O campo magnético sempre sai do norte e vai para o sul. Então ele sempre sai do norte e vai para o sul. Fechou. Essa é a orientação do campo magnético da Terra. Aí agora o que são elas, ó? Aqui que são elas. Eu tenho a terrinha, certo? Norte geográfico, sul geográfico, sul magnético, norte magnético. De novo, toda vez que eu usar a bússola, o norte dela vai apontar para o norte geográfico da Terra. Aí eu te pergunto não, faço uma inquietação aqui como se fosse um vestibular. Geralmente algumas questões vêm para confundir, misturar norte geográfico com sul geográfico. Certinho, muito obrigado, viu? E agora, Matheus? Muito obrigado pela paciência. É porque que ganhou o chocolate? Conta aí, Matheus, para nós aí. Ele fechou a prova. A prova segundo bimestre foi, né? Fechou a provinha de física. Fechou, o bombom tá na casa. Aí eu pedi para me cobrar, porque talvez eu não ia lembrar. Passou de férias, eu não lembrei. Eu não sei se é o melhor. Pedi para escolher que eu não sei. Vai, aproveita aí. Isso aí, Matheus. Obrigado. Estuda. Vai ganhar um bombom, né? Beleza. Continuando. A manicure vai para tirar essa corretiva. Então, beleza. A pergunta é o seguinte. O que a galera gosta de fazer em termos de vestibular para confundir a galera? A gente sabe que tem o norte geográfico e agora tem sul magnético, sul geográfico, norte magnético. Geralmente a pergunta é o seguinte. A orientação do campo magnético terrestre sai do sul geográfico e vai para o norte geográfico. Isso é verdadeiro ou falso? E aí? De novo. Norte geográfico, sul magnético. Sul geográfico, norte magnético. Beleza? Aí algumas questões vêm o seguinte, falando que o campo magnético terrestre sai do sul geográfico e vai para o norte magnético. Isso é verdadeiro ou falso? Norte geográfico, né? É falso, né? A pergunta não é sul geográfico, norte geográfico? Isso. O campo magnético terrestre sai do sul geográfico e vai para o norte geográfico. Isso é verdadeiro ou falso? Por quê? E é nesse padrão aí. É porque... Vou desenhar aqui, vamos fazer aqui. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Não, mas é justamente para confundir. Por que eu tô comentando isso? Você vai fazer uma prova daqui uns dias, com a certeza que vai ser assim. Gustavo. Então a galera vendo... Em vez de arrumar a calça, vira o... Tudo bem. Ah, beleza. Uma calça maior, eu acho. Continuando. Não, eu ajudei o cara, né, velho? Os militares passam toda hora aí, bicho. Experiência, né? Experiência. Então vamos lá. R$20. Ué. Interessa não. Quantos anos acha que eu tenho? Quantos anos acha que eu tenho? 35. Isso aí, velho. 34. 34? Sou de 90. Sua mãe de 34? Beleza. Continuando. Esse é o planetinha. Norte geográfico, sul geográfico. Próximo do norte geográfico, a gente sabe agora que eu tenho um sul magnético. E aqui eu tenho um norte geográfico. Norte magnético, desculpa. O campo magnético sempre sai do norte e vai para o sul, correto? A perguntinha foi,
A orientação do campo magnético da Terra sai do sul geográfico e vai para o norte geográfico. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Porque do lado do sul geográfico eu tenho um norte magnético. Então, o que eu estou comentando com vocês? Vocês vão fazer aí prova minha e talvez eu vou fazer alguns vestibulares no final do ano para ir. Cara, e geralmente assunto de magnetismo, os caras trazem quando fala de campo magnético terrestre, é justamente para misturar esses polos. Geralmente eles fazem assim também, ó. O campo magnético terrestre sai do norte magnético e vai para o sul, o norte geográfico. O cara, uai, sai do norte e vai para o norte? Sim, mas sai, ó, do norte magnético e vai para o norte geográfico, tá correto. Então, qual que é a dica? Desenhar, cara. É porque lá na teoria, você vai ficar talvez lembrando que a orientação do campo magnético, sim, é do norte para o sul. Fechou, não tem outra orientação. Só que a oportunidade das questões é o quê? Te embaralhar ali para fazer você errar. Ou ele pode falar o inverso. Pode falar que sai do norte e pode falar o seguinte, que o campo magnético terrestre ele pode falar isso. Ou sai do norte geográfico e vai para o sul geográfico. Aí você só lembra de norte e sul. Ah, verdade. Mas não é. É ao contrário. Sai do sul geográfico, e lá tem o norte magnético, e faz essa orientação. O norte não vai para o sul, é só o sul para o norte? Não, o campo magnético de qualquer ímã, independente se é natural, artificial ou terrestre, que é natural, sempre vai sair do norte magnético e vai para o sul magnético. Beleza? Sempre sai do norte magnético e vai para o magnético. Beleza? Certinho? O que uma questão de vestibular vai fazer? Vai te confundir. Vai falar o seguinte: o campo magnético terrestre da Terra sai do sul geográfico e vai para o norte geográfico. Claro, você está lá numa prova vestibular, você não vai fazer só física, você vai fazer N disciplina. Aí você vai falar, pô, tá errado, porque o Edivan me ensinou que é do norte para o sul, mas é magnético. Ele falou geográfico. O geográfico tanto faz. Não, aqui ó. Meu Deus. O geográfico, o sul geográfico está do lado do norte magnético. E o norte geográfico está do lado do sul magnético. E a pergunta que ele fez foi: o campo magnético terrestre sai do sul geográfico e vai para o norte geográfico. Isso é uma verdade. Por que é verdade? Porque do lado sul geográfico tem quem? E o campo magnético sai do norte magnético. Verdade. Faz isso. O que eu estou querendo comentar com vocês é: a ideia de questões é te levar ao erro, quando ela é teórica. Te confundir o máximo possível. Porque quando é de conta, não tem como, né, cara? Ele vai ter que te dar os dados, você vai procurar uma incógnita. Então, não tem como você errar. Em resumo, cálculo, em termos de teoria, é melhor. Tudo bem aí, Gustavo? Não destrói não, meu amigo. Perguntas? Perguntas? Beleza. No material de vocês aí, tem um imãzinho aí, formato de U aí, né? Eu não sei se eu comentei em sala, acredito não, que seria nesse padrão aqui, ó. A gente tem o ímã. Aí tem outra parte aí do campo magnético, chama campo magnético uniforme. Seria isso aqui, ó. O campo magnético, ele sai do norte, a gente já sabe, vai para o sul e é linha fechada, viu? Não é radial igual aqui, ó. Aqui é radial. Seria espalhar. Radial seria isso. Seja para fora ou para dentro. É radial, aberto. O campo magnético não, ele é fechado. Beleza? Quando você tem um ímã e eu tenho um lado norte e sul, e ele tem um formato do U, ou também não, a gente vai ver outros mais para frente, a natureza, igual eu comentei com vocês, ela vai pelo caminho mais curto. O norte não vai fazer isso aqui, ó, vai fazer essa volta. Ou também, ele faz isso aqui, claro, ele vai fazer isso aqui também, ó. Mas aqui dentro, aqui, o que ele vai fazer? Vai em linha reta. Porque é mais fácil você sair do norte aqui, ó, e ir para o sul em linha reta. O caminho é mais curto. Correto? Neste momento aqui, a gente chama de campo magnético uniforme. Ímã formado em formato de U é o mais comum que a gente vai deparar. Mais para frente, a gente vai ver a interação de eletromagnetismo, que seria carga elétrica gerando campo magnético. Aí a gente tem como criar outros tipos de campo magnético, seja em formato de campo magnético uniforme ou nesse padrão. Certo? Perguntas? Vamos continuar aí. Outra coisa que tem aí também no seu material é o seguinte.
Aproveitando o campo magnético aqui, a gente tem... Vou apagar aqui do lado. A gente tem... Nossa. Eu não sei se é o quadro. Não apaga, não, meu Deus. Tem que ser com as medidas. É. Ah, vai ser isso aí mesmo, velho. Verdade. Depois eu comento para elas tirar aqui. Outra coisa que a gente tem é o seguinte. Se eu tenho um ímã independente do formato dele, ele vai gerar o campo magnético, como a gente viu agora, e ele vai gerar outra coisa também que chama vetor campo magnético. O que é o vetor campo magnético? Se eu te perguntasse para onde está o campo magnético aqui, ó, nesse lugar, você usa uma bússola. Falar, professor, olhando bem, o campo magnético, o norte está para cá, seria a orientação aqui, tá assim, ó. Neste lugar, neste ponto, o campo magnético está passando aqui, ó, na escola. Claro, você não vai ver assim na escola. Você vai ver em termos de exercício. Ele vai te trazer, geralmente, um ímã. Aí ele vai falar o seguinte. Aí ele vai lá desenhar um ponto P. E fala o seguinte, para onde está o campo magnético em cima do ponto P? Aí você tem que analisar o campo elétrico, o campo magnético, desculpa, fazer a orientação do campo magnético e falar para onde está indo ele. Fácil, você vai fazer isso aqui, ó. O campo magnético sai de onde e vai para onde mesmo? Sai do norte e vai para o sul. Certo? O magnético. Magnético. É do ímã, só tem um ímã aqui. Então, nesse caso, quando o campo magnético sai do norte e vai para o sul, em cima do ponto P, o campo magnético está apontando para onde? Para a direita. Em cima do ponto P, o campo magnético está indo para a direita. É um ponto na região do espaço que a gente escolhe. E exercício vai vir um ímã e um pontozinho. Aí vai escolher. Seria igual aqui agora que eu falei, ó. Aqui onde eu tô, aqui é um ponto. Para onde está o campo magnético? Aqui onde eu tô, é isso aqui, ó. Usa uma bússola. Então é a bússola. É. No exercício vai estar um ponto aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, tanto faz. É isso que vai aparecer pra gente. Aí quando eu usar a orientação do campo magnético, aí eu determino no ponto para onde está indo o campo magnético. Nesse caso é para a direita. Aí eu vou fazer o seguinte, vou apresentar o vetor campo magnético. Esse B significa vetor campo magnético. Outra coisa importante, eu tenho a seta do vetor, correto? Que seria essa aqui que eu desenhei, ó. O que acontece? Toda vez que eu tenho um norte, seria um norte indo procurar um sul magnético. O campo magnético é do norte e está indo procurar um sul magnético. Correto? No ponto P, o vetor campo magnético está indo para a direita. Então quer dizer que para a direita, o norte está indo procurar um sul magnético. Então para onde aponta a seta, que é o vetor, que é isso aqui, ó, é o norte magnético da agulha magnética. O norte magnético da agulha magnética. Então, se eu colocasse uma agulha aqui nesse ponto P, ela ficaria assim, ó, uma bússola. O norte dela apontaria para a direita e o sul para cá, ó, porque é o norte indo procurar um sul. Entendeu? Não. Então vamos lá, de novo. Ponto P, correto? O campo magnético sai do norte e vai para o sul. Fechou? Em cima do ponto P, para onde sai no campo magnético? Para a direita. Como que eu sei? Ele passa, quando ele chega no ponto P, está apontando para a direita. Seria a mesma coisa se eu colocasse a bússola aqui, ó, o norte dela tivesse apontada para lá. Porque é o norte indo procurar um sul. Aí eu desenho uma seta para indicar o vetor, para que lá está indo o campo magnético. Igual nesse caso aqui, ó. Está dizendo para mim que o norte está para cá, tem para cá, ó. Certo? Então seria isso, ó. Para onde está o norte? Para cá. A seta para cá, desenhava ela para lá, ó. É isso aqui, ó, o norte está indo para cá, ó. Aí onde vem o porém do exercício? Que seria o que a gente vai fazer? Não esses, mas tem outros futuros também. Ele quer saber o seguinte, se eu colocar uma bússola em cima desse ponto P, para onde vai ficar apontando o norte? Para onde aponta a seta. Então, se eu colocasse uma bússola, que seria um losango, o norte está para a direita e o sul para a esquerda. Seria isso. Continuando. Agora olha isso aqui.
eu tenho aqui 2 pontos, só para embasar melhor, norte e sul. Ponto A e ponto B. Para onde aponta o vetor campo magnético? A orientação do campo magnético no ponto A e B. O campo magnético sai do norte. Ei, faz silêncio aí. E vai para o sul. E... Agora, velho? Ô, Santana, vai na aula. Quem que deu essa risada aí? Ok. A lenda. Vai na aula. Como é que ela vai ficar? Tem um centão lá naquele campo, né? Acho que pra ele, né? Vou deixar aí, eu vou jogar ela agora. Tem uns camaradas lá. Obrigado, viu? Muito obrigado. Valeu, Santana! Ai, meu Deus do céu. Continuando. Agora eu tenho 2 pontos, tranquilo. Eu sei como é que eu descubro o vetor campo magnético. No ponto A, o campo magnético sai do norte e vai para o sul, fechou? Quando o campo magnético passa no ponto A, o vetor está apontando para onde? Para baixo. Isso é fácil. Aí eu vou falar aqui, ó, vetor campo magnético no ponto A. Para baixo. Se eu colocar uma bússola aqui em cima do ponto A, como que ela vai ficar orientada? Ela vai fazer isso, ó. Ela vai ficar assim, ó. Norte para baixo e sul para cima. Lá no início das aulas eu comentei com vocês o seguinte. É um tipo de assunto que sempre tem nos vestibulares. Só que a galera não vai cobrar o início. A galera vai cobrar deste momento de vetor de campo magnético terrestre para frente. Geralmente eles cobram daí para frente. Começando lá naquela confusão da pergunta que eu falei para vocês. E a maioria dos exercícios vai vir trabalhando o quê? Vetor campo magnético. Ele vai te trazer um ímã, independente se é de barro ou não. Vai te dar um ponto e falar qual que é a análise do vetor campo magnético resultante aqui em cima. Aí você vai ter que analisar os vetores e falar, é nulo, é para a direita, é para a esquerda. Ele vai querer saber isso. Ou ele também vai te perguntar, beleza, se eu colocar uma bússola em cima desse ponto aqui, para onde ela vai ficar orientada? Aí você vai ter que fazer a análise de vetor campo magnético, orientação, né? Desenhar o vetor e colocar a bússola. Porque nesse caso aqui, ó, poderia ter um outro ímã aqui, ó. Ele tivesse assim, ó, norte e sul, sul e norte. Aí ele te pergunta qual que é o vetor campo magnético resultante. Resultante seria eu somar mais de um vetor. Porque agora eu tenho 2 ímãs, vou chamar ímã 1 e ímã 2, 2 ímãs interagindo num ponto, ponto B. O norte a gente já sabe o vetor campo magnético do campo do lado norte magnético e vai para o sul. Professor, mas não tem um jeito certo de sair do norte? Você pode sair tanto da direita quanto da esquerda? Tanto faz. É assim. Quando você tem um ímã, é assim que é o campo magnético. Ele sempre sai assim, ó. Ele sempre vai ficar fazendo isso. Sempre sai do norte e vai para o sul. Eu não seria o certo, eu não entendi o certo que você quis perguntar. Não, porque ele saiu do... Aqui, vem pra cá? É porque tem campo magnético por todos os lados. Relaxa, vamos lá, aqui, foca aqui, esquece que ela falou. O campo magnético tem todos os lados em volta de um ímã. Ele não sempre sai só de um lado e faz isso. Não, ele sai dos dois. Entendeu? Ele faz isso. Porque eu achei que só podia sair desse lado aqui. Não, tanto faz. Tanto faz. Agora olha isso aqui. O campo magnético sai do norte, vai para o sul, fechou. Quando chega no ponto P, o vetor campo magnético está para baixo de quem? Do ímã 1. Então eu vou desenhar vetor campo magnético gerado pelo caso do ímã 1. O ímã 2, o campo magnético sai do norte, passa no ponto B aqui, né? E vai para o sul. Quando passa no ponto B, o ímã 2 gera um vetor para cima. Vetor campo magnético do ímã 2. Gerou 2 vetores, correto? Tá anotando aí, Melissa? Que empenho. Baixa também. Legal. Deixa eu ler um pouquinho aí para ver como é que tá ficando.
Ah, mas deixa eu ler, não? Eu tenho que ler a anotação, vai que anotaram uma coisa errada aí. Guarda aí, por gentileza. É? Obrigado. Eu não gerei dois vetores? Um para cima e um para baixo? Só que aqui, como eu não tenho valores, vai ficar o seguinte. Um vai estar puxando para cima, seria no ponto B, e um para baixo. Eles são em sentido opostos. Correto? Então, nesse caso aqui, o vetor 1 ou 2, ou tanto faz, vai cancelar um com o outro. Professor, então, se ele não tiver, então se ele mandar a volta assim, o sul vai ficar norte, o norte vai ficar sul. Não entendi. Quando dá a volta assim, ó, tipo aí, nesse imã aí, no sul, você vai ficar norte. Que seria onde aponta a seta. Sim. Nesse sentido, a ideia é essa. Não é tipo assim, se aí em cima tá sul, aí você tem que dar a volta pra baixo, então no sul vai ficar norte. Né? Sim, eu entendi errado. Ah, entendi errado, senhor? Não, talvez tá certo. Cuidado pra não clicar na tela e ficar embaçado aí, viu, meu amigo? Oi. Ah, beleza. Eu acho que eu entendi assim o que você quis dizer. O campo magnético sai do norte vai para o sul. Para onde está apontando a seta nesse caso aqui, ele vai ficar do lado do sul. É isso, né? Ah, fica bom. É, poderia ser uma análise. Só que você tem que tomar cuidado, porque vai que o ponto P tá aqui, ó. Qual é a orientação do vetor campo magnético agora? O campo magnético sai do norte, vai lá em cima, faz a volta e desce aqui, correto? Então, aqui em cima, aqui, se tivesse um ponto, o vetor campo magnético é aqui, ó. Vetor campo magnético tá para cá, ó. Para onde apontar a seta é o norte de uma bússola. Neste caso aqui, como é um vetor para cima e para baixo por causa de dois ímãs, o vetor campo magnético nesse caso é nulo. Aqui não tem campo magnético. Aí onde está o pulo do gato? Se você colocar uma bússola aqui, ela vai ficar do jeito que você colocar. Porque a bússola só vai orientar por causa do campo magnético. Se não tem, se você colocar aqui, ela fica assim, 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 assim. No caso de o encontro de dois ímãs não tem. No cancelamento de dois vetores, quando ele é nulo, não vai ter campo magnético. É porque os dois ímãs dependem de como que eles estão. Aqui eu tenho um norte em cima e sul embaixo, que é sul e norte. Se fosse norte e sul, não daria nulo. Por isso que a gente está aprendendo a analisar vetor. Só vai piorando um pouquinho mais. Perguntas? Fala. Também. Vai se anular dependendo da força. Aqui, como a gente não tem valores, está considerando que os ímãs têm o mesmo tamanho, mesma dimensão, aqui eu cancelo. Mas se eu falasse que um gera um vetor campo magnético, sei lá, 20 Tesla e um 10, aí eu subtraí. A gente vai fazer isso, são continhas. Não, vamos fazer não. A gente vai fazer essas continhas. Né? Aí a gente tem que fazer o quê? Resultante. Igual a gente fez lá de lei de Coulomb. Lembra? Quando tem sentido oposto, você pega resultante um menos o outro. Certo? Então é isso aí. Vamos retornar para a nossa humilde residência. Parou de